Boa noite aos amigos do Caminho da Luz de Avaré. Alegria maravilhosa estar aqui com vocês. E hoje eu estou trazendo o tema ação e reação. Bom, nós espíritas gostamos de falar sobre isso, né? Isso é ação e reação, causa e efeito, não é isso? Nós gostamos de falar muito sobre isso. Mas, fora do espiritismo, nós temos a ciência. E o que a ciência fala sobre isso? Lá na terceira lei das chamadas 3 leis do movimento de Isaac Newton, isso lá nos idos 1680, é tempo, hein? 1680, ele enunciou uma lei dizendo assim: toda ação causa uma reação, tá? E que a ação e a reação são iguais, mas em sentido contrário, ok? Tá? Isso é lei, provado pela ciência, lei universal. A partir desse enunciado da lei da ciência, nós podemos entender que as forças sempre atuam em pares, sempre em pares. Nunca existirá uma única força sem que haja uma reação. Por isso, o par. Tá? Mesmo que eu faça uma ação só, vem uma reação. Se eu fizer 2, vem a 4. Ok? De todo modo que a resultante dessas forças, como são 2 em sentidos contrários, elas são nulas. O que equilibra tudo que acontece no universo. Então sempre virá uma outra ação em sentido contrário, mas igualzinha na mesma força. Ok? Assim nos ensinou a ciência dos homens. Mas, e o nosso espiritismo? O que ele fala sobre isso? Essa é uma das leis mais faladas da doutrina espírita, né? Lei de ação e reação, ou também lei de causa e efeito, que é a mesma coisa. Para que nós possamos compreender, é necessário que a gente saiba o conceito de cada uma dessas palavras. O que elas querem dizer? Em resumo, a causa é sempre a origem de alguma coisa. Causa é a origem de uma manifestação, ou de uma ocorrência, ou um acontecimento. O efeito é a sua consequência direta, a reação a um ato ou uma ação. Ok? Então, isso é o efeito, é a reação. Se analisarmos isso diante de todos os demais ensinamentos da doutrina espírita, compreenderemos como a lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito, elas nos dirigem, elas nos auxiliam e nos ensinam nessa nossa marcha evolutiva. Partindo da definição que Deus é infinitamente justo e bom, então a sua lei só pode ser infinitamente justa e boa. Mas, para entendermos essa lei de ação e reação, precisamos entender também uma outra lei, uma outra faculdade que nós temos, que se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Quando o espírito, na fase animal ainda, nós espíritas chamamos ele de princípio inteligente na fase animal, nós vamos falar espírito. Quando o espírito, na fase animal, ainda irracional, tá? Ele, passando de uma fase para outra,
ele entra no reino hominal, ou animal racional, ok? Ao passar de uma fase para outra, ele ganha duas coisas. Uma é a consciência. Na fase animal, irracional, ele não tem consciência. E outra coisa que ele ganha é a faculdade do livre-arbítrio. Ou seja, nessa fase, o animal racional ou o humano, ele passa a ter liberdade de escolha nas suas decisões. Torna-se, a partir daquele momento, ao passar para a fase racional ou hominal, ser responsável pelo seu próprio destino. Ok? Na fase animal, não. Mas na fase hominal, já começa pela consciência e pelo livre-arbítrio a ser o ator do seu destino, o responsável pelo seu destino. Nos primeiros momentos, quando o ser é ainda um humano primitivo, um homem de cavernas, o espírito quase não tem liberdade, como estamos chamando de livre-arbítrio. Ele tem pouca liberdade, é dado pouca liberdade a ele nessa fase hominal inicial, ok? É dado pouca liberdade, por Deus, é lógico. Quase que não existe livre-arbítrio, quase não existe. Ele é dado aos poucos. Ele ainda está nessa fase, como ele não tem todo o livre-arbítrio, ele ainda está sujeito ao que chamamos de instinto, ok? Que veio do reino animal e racional. Instinto ou determinismo, porque não tem ainda conhecimento nem experiência para avaliar melhor as suas escolhas. Ele está começando a usar o que chamamos de inteligência, consciência, razão, ok? É como se o homem nessa fase, ele fosse ainda uma criança, chamamos até de criança espiritual, mas como se ele fosse uma criança encarnada, a quem nós não permitimos determinadas ações, por essa criança não conhecer ainda os perigos da vida. Não é isso? Como, por exemplo, nós deixamos uma criança pequena andar sozinho pela rua? Andar de bicicleta? Subir no muro? Não. Não é isso? Por quê? Porque ela ainda não sabe os medos e os perigos da vida. Ok? Nessa fase, o humano primitivo, o nosso Criador, na sua infinita misericórdia, ele permite que espíritos mais elevados, entre aspas, anjo da guarda, orientem-lhe o caminho a seguir, como uma forma de suprir a falta de experiência desse espírito primitivo ainda. Tal como acontece com os pais, os irmãos ou uma pajem que cuida de uma criança inocente ainda. Okay? São semelhantes situações. Já um espírito de média evolução, vamos pensar nos homens da Idade Média, vai, que após a fase da infância espiritual, ele conseguiu um pouco de conhecimento, conseguiu entender um pouco melhor os perigos, ele passa a ter um pouco mais de livre-arbítrio. Olha que interessante. Mesmo depois de muitas reencarnações, tá? Ele ainda não tem autonomia total no seu livre-arbítrio.
a sua liberdade de ação ainda é regulada por Deus, por intermédio do que nós chamamos de anjos da guarda. Ok? Interessante isso, né? Agora, e o espírito mais evoluído? Não estou dizendo o espírito superior. Vamos falar de nós. Vamos nos tratar, vamos nos elevar a espíritos evoluídos. Um pouco mais vividos, com mais vidas encarnadas. Ele já é como o quê? Como um homem maduro. Um homem experiente. Em que as provações de todas essas vidas, os aprendizados, formaram nele uma personalidade, tá? E como consequência disso, o seu livre-arbítrio é bem mais ampliado. Por ele já está capacitado para usar esse livre-arbítrio mais amplo. Dito isso, o que nós entendemos? Se nós cometemos uma ação grave, uma vez cometida, não há como desfazer. Logo, o seu efeito poderá ocorrer imediatamente ou dali a algum tempo, né? Conforme seja o caso, conforme seja o ato do que nós fizemos. Em outras palavras, o que fazemos, tudo que nós fazemos, corre por nossa conta. Mas o resultado do que nós fazemos são efeitos que nós não temos controles, ou seja, efeitos involuntários. Mas tem um detalhe: obrigatórios. Obrigatórios. Por exemplo, vamos lá. Se em uma encarnação, vamos usar um termo pesado, se em uma encarnação nós cometemos o assassinato de alguém, qual é a causa? A causa foi a nossa escolha, o assassinato. Ok? E o efeito disso é automático. Tá? Qual é o efeito? A desencarnação de uma vítima. Ok? Tem mais efeito? Tem as reações. Tem a reação da justiça dos homens, que nem sempre é justa. Ok? Tem a justiça. Mas tem a justiça divina, que essa é infalível. Ok? Essa não falha. Essa vem na mesma proporção. Entendendo isso, nós sabemos então que todo ato da vida moral do homem, seja esse ato bom, seja esse ato ruim, receberá do universo uma reação semelhante, mas dirigida de volta para mim. Eu cometi, ela vai vir para mim. Seja nessa encarnação, seja numa outra. Ok? Então, todo ato da vida moral do homem, seja ato bom ou seja ato ruim, receberá uma reação na mesma força, intensidade e gravidade, tá? Ou na mesma alegria, na mesma bondade, no mesmo amor que a gente tenha praticado. Ok? Não tem como escapar disso. Nos registros dos arquivos da humanidade, se nós formos buscar lá atrás, 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo, nós vamos encontrar uma lei famosa, a chamada Lei de Talião. Vamos falar Talião.
A palavra tal, de talião, ou talião no caso, que é o certo, quer dizer tal, igual. Ok? Tal quer dizer igual. Nós até usamos, às vezes, essa palavra. Tal pai, tal filho. Não é isso? Minha avó já dizia assim: tu e tua irmã é tal e qual. Sim, dizia minha avó, que eu e meu irmão eram igualzinho, 2 arteiros. Essa lei de talião deu origem, já naquela época, a uma máxima que todos conhecem: olho por olho, dente por dente. 4.000 anos. Já se sabia disso. Olho por olho e dente por dente. Isso está na lei do universo, gente. Até Jesus nos falou assim, que a todos será cobrado segundo os seus atos. E não vai ter desconto. Vai ser cobrado segundo os seus atos. Precisa dizer mais alguma coisa? No Evangelho, os Espíritos nos trazem a reflexão de que na maioria das vezes, quase em todas elas, mas não em todas, mas na maioria das vezes, nós somos os responsáveis pelos nossos sofrimentos atuais. Ah, mas fulano me fez. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. E vamos entender isso. Então nós somos o que nessa vida hoje? Se tudo que nos acontece, nós temos algo a ver ou nós temos a responsabilidade, então nós somos o que hoje? Nós somos consequências de nossas vidas passadas e do que fizemos nessa vida. É isso que nós somos. Ah, mas eu não mereço isso. Merece sim. Todos merecem. Mas por que merece? Porque se algum mal está me acontecendo, em algum momento eu fiz algo igual. Olha a lei de Talião. Olha a lei de ação e reação, de causa e efeito. Então o homem, em grande número de casos, não em todos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas só que nós, em vez de reconhecer que nós somos o causador, a gente acha mais simples, menos humilhante, para o nosso orgulho, a nossa vaidade, é fazer o quê? Acusar a Deus, acusar a providência divina. Eu não tenho sorte, Deus não me ajuda. Mas acontece que a má sorte, a má estrela, é apenas resultado da minha própria imprudência. Os males dessa natureza, nós, os homens, só conseguiremos evitar, ouçam isso, os males dessa vida. Nós só conseguiremos evitar quando nós trabalharmos e nos melhorarmos moralmente e intelectualmente. Quanto mais a gente se elevar moralmente e intelectualmente, menos sofrimento. Ah, Heitor, mas o Chico Xavier era cego, quase não enxergava, tinha dores. Eu falei que quase todos os sofrimentos. Não falei todos. Existe algo que todos aqui sabem: expiação e prova. Ok? Está claro? Então, quando você acha que ele não merece, ele pode ter pedido aquilo como prova. Então não culpe.
a providência divina, porque ela só atua a nosso favor. Seguindo-se a lei de Deus, os espíritos dos homens encontram em seus sofrimentos o quê? A grande oportunidade. O que se encontra nos sofrimentos? A grande oportunidade de amenizar as nossas dívidas, de expiar. Nós viemos nesse planeta para expiar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas dívidas. Expiar, amenizar as dívidas morais passadas e entender que conforme passarem pelas aflições dessa vida ou de outras, as dificuldades começarão a ser menores e a vida lhes será mais amena dali por diante. Sobre essa lei de ação e reação, Deus nos deixou vários exemplos. Nem vou citar todos. Mas tem um efeito espelho. Se eu me colocar na frente do espelho lá, de terno, social, gelzinho no cabelo, eu vou até me achar mais ou menos, certo? Agora, se eu levantar de manhã cedo, cabelo despenteado, cara amarrotada de travesseiro, de pijama, e chegar e olhar no espelho, eu vou assustar. Não vou gostar. Por quê? Porque o espelho reflete. Tal como a lei de ação e reação, ele devolve aquilo que eu mandei para ele. Se eu mandei uma imagem boa para o espelho, dei uma imagem boa. Se eu mandei uma ruim, reclamar por quê? Tá certo? Tem também o plantar e colher. Né? Nós colhemos o que plantamos, é assim que nós falamos? Então, isso quer dizer, se eu morar numa fazenda, isolado, chega na hora de plantar, o que dá mais dinheiro é plantar pimenta, rabanete e jiló. E eu planto pimenta, rabanete e jiló. Mas ela é isolada, não tem aonde comprar outras coisas. Eu vou comer o quê? Pimenta, rabanete e jiló. Aí eu vou reclamar, mas não consigo comer isso aqui. A vida está ruim. Mas eu mandei fazer isso, eu vou receber isso. Se eu tivesse escolhido arroz, feijão, batata e tomate, o que eu colhia? Arroz, feijão, batata e tomate e ficaria satisfeito com a vida. Por que eu não faço a escolha melhor? Porque sou teimoso. Não é isso? Tem um outro efeito que chama efeito eco, que consiste naquele som que a gente faz em direção a uma parede. Vamos imaginar, a gente vê em cinema muito, né? Aquelas montanhas. Então, quando eu emito um som em direção a uma montanha, o som vai bater e o eco volta, reflete o som de volta, certo? Se eu falar para a montanha, feio, o que eu vou ouvir? E se eu gritar, lindo? Lindo. E por que às vezes eu fico xingando de feio as pessoas? Não é melhor chamar de lindo? Porque o eco volta. Alguém vai vir me chamar de feio um dia. E eu continuo chamando o outro de feio. Chego para minha mulher, você está gorda. Quer apostar? Vão me chamar de gordo. Duvida? Não acontece com ninguém, só comigo isso? Não é verdade? Com o eco existe uma outra coisa mais interessante ainda. Suponhamos que aqui é uma montanha. E eu grito aqui, olá! Eu vou ouvir, olá. Ok? A hora que eu gritei, olá, eu ouvi o meu som, não ouvi? Esse chama-se som direto, é o primeiro som. Quando bate lá, ecoa e volta, chama-se som refletido. Aí eu ouço o segundo som. O meu, som direto, o outro refletido, certo? Se tiver outra montanha atrás de mim,
que vai acontecer? O som vai bater lá, vai vir, eu vou ouvir, vai bater naquela montanha e vai voltar, eu vou ouvir de novo. Ele vai bater naquela montanha de lá de novo. A partir do momento que ele passou por mim novamente, ele está atuando como uma ação de novo, como eu fiz a primeira vez. Ele passou por mim de novo como entrando no sistema. Então aquilo fica repetindo e não acaba nunca. Isso tem um nome. Chama-se reverberação. Reverberação. Assim é, né, gente? Com as coisas que a gente faz, né? Eu xingo, vem ninguém. Eu mando de volta, aí vai no outro. Aí o outro manda e xinga o outro. E assim a nossa vida vira um inferno. Não é isso? É a reverberação das nossas ações. Olha que coisa linda. Que legal, né? Vocês conhecem isso também no celular. Quando põe no Viva Voz, o que acontece? Fala, a pessoa responde. O que eu falei entra no Viva Voz dele, vem para mim de volta o que eu falei, então fica uma confusão danada. Porque fica entrando no sistema de novo. A minha própria voz que saiu do alto-falante entrou no microfone do outro celular e a mesma coisa minha para ele, vira uma bagunça. Aí se perde o controle. Assim acontece com as nossas ações. A reverberação das nossas ações. Então, como é que ficaria esse raciocínio? Vamos ver se vocês vão entender. O raciocínio seria mais ou menos assim. Há uma ação que provoca uma reação. A ação da reação é uma nova reação. A ação da reação provoca uma outra ação e assim vai. Bom, a gente até se perdeu o que nós estamos falando, qual que é a ação, qual que é a reação, onde ela entrou, onde é que ela saiu. A gente já se perdeu, está tudo enrolado, tudo bagunçado. Desequilíbrio total. O mais interessante, gente, é que a finalidade disso ser assim, a finalidade dessa cadeia de ação e reação é apenas uma. O aperfeiçoamento do Espírito. Olha que interessante. Tudo isso é para o aperfeiçoamento do Espírito. Foi por isso que Deus fez assim. Geralmente, a palavra reação traz a ideia de dor, de sofrimento. No meio espírita a gente até fala em karma, né? O karma. Usa-se isso. O que quer dizer? Sofrer e resgatar as dívidas do passado. Então a reação, no entanto, nada mais é do que uma resposta. A reação é uma resposta, que pode ser boa ou má, dependendo das nossas ações. Suponhamos que estejamos fazendo boas ações. Nós vamos esperar o quê? Reações boas. Não se esqueçam de vidas passadas, tá? Além de Deus é justo e sábio, como dissemos, e por isso é que dizemos que o acaso não existe. Acaso não existe. Deus não iria perder tempo com o acaso. Isso quer dizer que tudo que se nos aconteça deveria acontecer. Tipo assim, a criança quer pôr o dedo na tomada, você não deixa. A criança quer pôr o dedo na tomada, você não deixa. Mas tem uma hora que a mãe fala, então põe. O que acontece? Aprende. Nunca mais põe o dedo na tomada. Assim faz nosso Pai. Como é que deveríamos agir com relação ao sofrimento? Verificar onde é que nós erramos. Caso tenhamos cometido algum crime,
algum deslize, deveríamos nos arrepender. Mas basta apenas o arrependimento? Não, só isso não. É preciso sofrer da mesma forma para se educar. E tem que sofrer se resignando, provando que aceitou a expiação. Assim é a resignação. Aceitar que eu estou pagando a conta, que nem lá no supermercado, que você gastou o mês inteiro e tem que tirar R$2.000 para pagar o supermercado. Oh, tristeza. Tem que pagar. Tem uma história, num livro chamado A Vida Escreve, de Chico Xavier. Tem o Saturnino lá, ele trabalhava com uma máquina e um belo dia, o dedo dele perdeu na máquina. Todo mundo começou a falar, não é possível, Saturnino só faz o bem, só faz coisa boa, ajuda todo mundo, é educado, todo mundo adora o Saturnino, é espírita, dá passe, faz de tudo. Como é que ele pode perder o dedo na máquina? Como é que Deus permite isso? Todo mundo ficou contra Deus. Deus está errado. Certo? Saturnino, espírita. Chegou de noite, na casa espírita, na sessão mediúnica, o que acontece? Ele recebe uma comunicação do mentor, do grupo, e nessa comunicação, o mentor fala por intermédio do dirigente que Saturnino, bom moço, espírita, na vida passada, para punir um escravo, enfiou o braço do escravo numa moenda de cana. O que tinha que ser a reação? Ele tinha que perder o braço. Saturnino ficou na erraticidade por muito e muito tempo, relembrando aquele sangue jorrando, tingindo o caldo da cana, avermelhando o caldo. E aquilo ele ficou sofrendo, até que ele pediu para resgatar isso, vir e passar pelo mesmo problema. Ele queria, nessa encarnação, perder o braço principal. E para isso ele veio. Mas ele foi tão bom. Ele trabalhou tanto pelo próximo. Ele trabalhou tanto pelos amigos e pela família, que a providência divina resolveu diminuir a sua pena. Mas pagou. Disse o mentor: Saturnino, regozije-se, meu amigo. Você está pagando o resto em amor pelo seu empenho para com a justiça. Olha que coisa linda. E concluindo, meus irmãos, para entendermos essa complicação toda que eu fiz aqui, como é que a gente pode raciocinar? É assim: se eu pensar coisas ruins, se eu discutir, se eu brigar, se eu ofender, se eu tiver raiva ou até ódio, todas as ações que eu cometer nesse sentido, além das consequências imediatas que elas me trarão, o universo vai atuar, não imediatamente, mas na hora certa, na hora que eu melhor entenda a reação do que eu fiz. Ou seja, quando eu estiver em condição de entender que aquilo é algo que eu tenho que passar, assim eu vou aprender. Então tudo aquilo que eu fiz vai vir para mim, mesmo que eu já esteja como o Saturnino,
fazendo caridade, né? Vai lá no Vanda, vai lá não sei onde, vai na casa, vai, e daí? E o que você deve? E o cartão de crédito estourado lá no plano celeste? Mas se ao contrário disso, eu tiver bons pensamentos, se eu evitar as discussões, evitar as brigas, se eu colaborar para harmonizar os ambientes, se eu praticar a paz com as pessoas, tratar a todos com educação, com amor, que maravilha! Que coisa boa! Porque aos poucos a minha vida vai começar a mudar. Os ecos e as reações dos meus antigos erros ainda continuarão a vir, mas eles vão começar a raliar e eu vou começar a receber os ecos bons, amenizando o sofrimento desses ruins. Todos nós, hoje, temos o livre-arbítrio integral, não somos mais crianças espirituais. Então nós podemos escolher o que queremos, coisas boas ou coisas ruins. Mas também somos responsáveis pelo que escolhemos. Mas como que eu devo me comportar então, realmente agora concluindo, para que a lei de ação e reação possa reagir a meu favor? É mais ou menos assim. Acorde pela manhã e respire profundamente. Agradeça ao Pai pelo presente do novo dia. Levante, se arrume caprichosamente. Sorria, se anime, pois vem aí muita alegria. Tome o seu café, agradecendo ao produtor. Olhe a sua mulher, sua filha e também o seu filho amado. Fale da felicidade que é tê-los ao lado. Nem precisa de rimas, trovas ou versos. Apenas louve a Deus, nosso Senhor. Ao sair, dê a todos um bom dia com sorriso. Agradeça ao gari pela limpeza. Chame-o pelo nome e esteja certo que o seu lar não seria um paraíso se ele, gari, não carregasse a sua impureza. Pelas flores, seja grato ao jardineiro. Cumprimente o amigo comerciante, acene para o colega caminhoneiro e para o seu trabalho, siga adiante. Cumprimente seus colegas indistintamente, são todos seus companheiros dessa morada. Releve os erros, releve os defeitos que o atormente. Contribua, ajude a todos e seja camarada. Anoiteceu. Retorne aos braços da sua amada. Conte-lhe apenas coisas boas do seu longo dia.
afague, brinque e encha seus filhos de alegria, que a paz e a harmonia invadirá vossa morada. Termine seu dia louvando a divindade, certo que contribuiu para o bem do universo. Como eu agora quero terminar esse tão singelo verso, de coração, agradecendo pela oportunidade. Termina a palestra. Tenha sido uma ação que traga da parte de vocês ótimas reações. Que assim seja.